Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da cintura escapular, mas principalmente a respeito da escápula, que é o principal osso da cintura escapular. No quadro aqui eu coloquei para vocês três imagens ou três desenhos da escápula, tá? Com três tipos de vista diferentes para a gente poder discutir os diferentes acidentes ósseos da escápula e as características, ou seja, quais são as funções desses principais acidentes ósseos. Então aqui a gente está vendo uma escápula em vista anterior, a escápula direita em vista anterior. Aqui a gente está vendo a escápula em vista posterior, tá? Então uma escápula esquerda em vista posterior. E aqui a gente está vendo uma escápula em vista lateral. Por que vista lateral? Porque eu sei que aqui está o ponto de encaixe, então, com a articulação, que a gente chama de articulação glenomeral, que é o ponto de articulação, então, da cabeça do húmero, né? Então, se eu estou vendo a articulação da cabeça do húmero, estou vendo a porção lateral aí da escápula. Antes da gente começar a falar dos acidentes ósseos da escápula, é importante a gente falar sobre a importância da cintura escapular. Então, quando a gente estuda sistema esquelético, a gente vê o seguinte, que o sistema esquelético ele é dividido em esqueleto ou sistema esquelético axial, que são os ossos que formam o eixo central do corpo, né, desde o crânio, mandíbula, coluna vertebral e caixa torácica, né, costelas e externo. Depois a gente tem os esqueletos de cintura, então que a gente vai ter as nossas cinturas escapulares, né, que são formadas pelas escápulas e pelas clavículas, e as nossas cinturas pélvicas, que são formadas pelos ossos ilíacos. E por último a gente estuda então os apêndices, que são os ossos que formam então as nossas extremidades. Então eu tenho meu esqueleto apendicular superior, que são os ossos que formam os membros superiores, e o meu esqueleto apendicular inferior, que são os ossos que formam os membros inferiores. Qual é a função principal, então, quando a gente fala das cinturas? As cinturas nada mais são do que ossos, então, ou do que estruturas que articulam o apêndice, que são as extremidades, ao tronco. Então, a nossa cintura escapular, que é formada por dois ossos, escápula e clavícula, é a parte do sistema esquelético, então, responsável por articular os membros superiores ao tronco. Então ele vai articular o húmero à caixa torácica. Do mesmo jeito que lá na cintura pélvica, então a gente vai ter o osso ilíaco, que vai articular então o fêmur ao sacro, tá? Então a principal função aqui da cintura como um todo, ou seja, da cintura escapular, é articular o húmero, que é o nosso osso do braço, ao tronco, só que o tronco aí na região superior então vai ser formado então pela caixa torácica, né? Então principalmente ele vai estar se articulando aí com as costelas, tá? Então aqui uma vista anterior, uma vista posterior e uma vista lateral. Por que três vistas diferentes? Porque aqui na escápula a gente vai ter muitos acidentes ósseos importantes, né? Relacionados a pontos de passagem, relacionados principalmente a músculos muito importantes aí da cintura escapular, principalmente músculos estabilizadores e músculos dinâmicos aí do ombro, tá? Então, pontos de passagem, ponto de inserção muscular e ponto de articulação. Aqui na cintura escapular, então na escápula, a gente vai encontrar então o ponto de articulação da principal articulação sinovial do nosso corpo, ou seja, da articulação mais móvel do nosso corpo, que está presente então aqui também na escápula. Então, olha só, em vista anterior, a primeira coisa que a gente vai notar dessa escápula é que a escápula ela tem um formato triangular. Então, primeiro, a escápula é classificada como um osso laminar. Por que laminar? Porque ele é grande, ele é largo, mas ele é fino, ou seja, o comprimento e a largura superam em muito a espessura do osso. Então, a classificação desse osso, então, ele é um osso laminar. Depois, além de laminar, ele possui um formato triangular. Então, se ele tem um formato triangular, a gente já começa a ver alguns acidentes ósseos ou algumas características desse osso. Como ele tem um formato triangular, a base desse triângulo é superior e o ápice desse triângulo ele é inferior. E como todo triângulo, então, ele vai possuir três lados e três ângulos. Quais são os nomes que a gente vai dar? Então, aqui, esse lado aqui a gente vai chamar de borda medial. Aqui a gente vai ter a borda lateral
e aqui a gente vai ter a borda superior. Aqui é a mesma coisa, só que numa vista posterior, ó. Borda medial, borda lateral e borda superior. Todas as bordas da escápula são pontos de inserção de importantes músculos, tá? Então aqui a gente vai ter ângulo superior, ângulo inferior, e aqui seria um ângulo superior e lateral, porque na verdade a gente teria dois ângulos superiores, só que aqui a gente vai chamar de ângulo superior, ângulo inferior. E nessa parte aqui, que seria o outro ângulo superior, só com o ângulo superior lateral, a gente vai ter um acidente ósseo, que está aparecendo aqui também, que é chamado de cavidade glenoide, que é o ponto de articulação, então, da escápula com o úmbero, né? Essa articulação a gente chama de articulação glenohumeral e é a principal articulação do corpo. Antes de falar dela, vamos voltar aqui então só para falar das bordas. Borda medial, borda lateral, borda superior. Ângulo superior, ângulo inferior. O que a gente tem de importante aqui a princípio? A borda medial, ela é dividida então por um acidente ósseo que é chamado de espinha da escápula, que só aparece em vista posterior. Então, em vista posterior, essa espinha da escápula sai da borda medial, mais ou menos do terço superior, e se projeta lá para frente até formar uma proeminência óssea chamada de acrômio, que é a parte da escápula que vai se articular com a clavícula. Então, aqui nesse ângulo superior, a gente vai ter ponto de inserção de alguns músculos. O principal desses músculos que se insere no ângulo superior, a gente chama de músculo elevador da escápula, que ele vai do ângulo superior até as vértebras cervicais, e a função dele então é fazer elevação da escápula e, consequentemente, elevação do ombro. Na borda medial, na parte mais inferior, a gente vai ter a inserção de outros músculos importantes. Que músculos são esses? Principalmente os músculos chamados de romboides, que são músculos transversais que vão da escápula até os processos espinhosos e os processos transversos das vértebras torácicas. Qual o movimento que eles fazem? Qual a função desses músculos? Eles fazem um movimento que a gente chama de movimento de retração da escápula, ou seja, eles aproximam a escápula da linha média, tá? Então, elevador da escápula sai da borda superior, e os romboides maior e menor, quando a gente for estudar só sistema muscular, a gente vai voltar a falar deles, tá? Então, romboides maior e menor, então, se insere então na borda medial, também mais abaixo da espinha da escápula. Depois, na borda lateral da escápula, a gente vai ter outros músculos que se inserem, que são muito importantes também, que são chamados músculos redondos. Então, a gente vai ter redondo maior e redondo menor, eles são músculos que saem então da borda lateral da escápula, tá? Então vão ter outra função, a função não vai ser necessariamente uma função de mobilidade da escápula, mas muito mais uma função de mobilidade do ombro, né? Da articulação glenohumeral. Depois, da borda superior, assim como da espinha da escápula, a gente tem ponto de inserção superior, então, do músculo trapézio, fibras superiores, assim como o trapézio também se insere em outras porções da escápula, porque o trapézio ele é um músculo bastante largo, bastante grande. Então, ele vai sair desde lá de cima, se insere em toda a parte da escápula, aí, tanto na borda superior, quanto na borda lateral, quanto nas espinhas. Aí ele tem vários pontos de inserção na escápula, depois a gente vai estudar o trapézio separado. Então, a princípio, acidentes ósseos, borda superior, borda medial, borda lateral, daqui sai o elevador da escápula, daqui sai os romboides maior e menor, e daqui se inserem então os redondos, tá? Mesma coisa aqui, só está mudando a visualização. Quando a gente olha então em vista anterior, a gente percebe que a vista anterior da escápula, a gente tem uma superfície côncava, enquanto na vista posterior da escápula eu tenho uma superfície convexa. E essa superfície convexa ainda é separada pela espinha da escápula, que vai formar uma concavidade acima e outra concavidade abaixo. Na vista anterior, toda a concavidade anterior da escápula a gente chama de fossa subescapular, tá?
E nessa fossa subescapular, então, a gente vai ter o ponto de inserção do músculo subescapular. Então, o músculo recebe o mesmo nome do acidente ósseo de onde ele tem origem. Tá? Por que ele é tão importante? O músculo subescapular, ele é o principal rotador interno do ombro. Tá? Então, ele é o principal rotador interno da articulação glenomeral e ele se insere, então, na fossa subescapular. Nas outras fossas que são posteriores, fossa supraespinhal, eu tenho ponto de inserção proximal do meu músculo supraespinhoso ou supraespinhal, tá? Que é um músculo muito importante que sai da fossa supraespinhal e vai até o tubérculo maior do húmero. Tá? É um dos importantes músculos e é o que vai ser responsável pelo início da abdução do ombro. Tá? Ele tem uma importância, uma relevância clínica muito grande, né? Porque as principais lesões de ombro, tendinites, estão associadas ao supraespinhoso. E embaixo da espinha da escápula, a gente vai ter inserção de outro músculo que é chamado então de músculo infraespinhoso, tá? Que ele vai ser o agonista, ou seja, o principal responsável pela rotação externa de ombro. Então, olha que facinho. Músculo subescapular se insere na fossa subescapular. Supraespinhoso na fossa supraespinhal. Infraespinhoso na fossa infraespinhal. Então, olha quantos acidentes ósseos a gente já viu. Borda superior, ângulo superior, borda medial, borda lateral, ângulo inferior, né? Espinha da escápula, fossa supraespinhal, fossa infraespinhal e fossa subescapular. Depois, na vista posterior, então, a gente vai ter a espinha da escápula, que começa na borda medial e depois vai terminar no acidente ósseo grande chamado de acrômio. A porção onde ela começa, a gente chama de raiz da espinha. Então, a raiz da espinha da escápula, ela está presente bem na borda medial, no terço superior. E ela está dividindo, então, esse terço superior dos terços médio e inferior. Ou seja, o ponto de inserção, então, aqui do ângulo superior da escápula, ponto de inserção do músculo elevador da escápula, do ponto de inserção, então, dos músculos romboides, maior e menor. Depois, aqui, então, essa espinha da escápula ela vai ficando cada vez mais proeminente, até que aqui a gente vê aqui ela em vista lateral bem grandona, o que a gente chama de acrômio. Esse acrômio ele é bastante importante, porque o acrômio, então, ele é o ponto de inserção entre a escápula e a clavícula. Então, a clavícula é o nosso osso da cintura escapular anterior e a escápula é o nosso osso da cintura escapular posterior. Essa articulação, que acontece bem em cima do ombro, ela acontece entre o acrômio e a clavícula. E ela é chamada de articulação acrômio-clavicular. Então, olha que interessante. Por baixo dessa articulação acrômio-clavicular, a gente tem um espaço que a gente viu aqui, que é a fossa, né, supraespinhal. Dessa fossa supraespinhal, então, ou bem por aqui nesse espaço, está passando o músculo supraespinhoso. Então, a gente pode falar que o tendão do músculo supraespinhoso, ele passa num espaço que é denominado espaço subacromial, ou seja, ele está passando num espaço abaixo do acrômio. Logo, quanto maior for o tamanho do acrômio nesse indivíduo, maior vai ser a tendência de compressão desse tendão pelo espaço subacromial. Então, quando a gente estuda acrômio em ortopedia, a gente vê que os indivíduos, de acordo com as variações anatômicas, eles podem ter acrômio tipo 1, acrômio tipo 2, acrômio tipo 3, né? O que está mudando aí? São variações, né? Porque todo indivíduo, então, ele pode ter diferenças. Então, a gente pode ter indivíduos que têm acrômios maiores e indivíduos que têm acrômios menores. Qual a importância ou relevância clínica disso? Quanto maior o tamanho do acrômio, menor o espaço subacromial, ou seja, maior a tendência à compressão. O acrômio tipo 3 é chamado de acrômio do tipo ganchoso, né? Então isso é fácil de ser visualizado em raio-x, né? E a grande tendência do indivíduo que tem acrômio ganchoso, então, é desenvolver então a tendinite do supraespinhoso, que é o músculo que passa no espaço subacromial. Como ele vai ter uma redução desse espaço, a cada vez que ele fizer então o movimento de abdução do ombro, ele vai ter uma tendência então de comprimir o tendão do supraespinhoso no espaço então subacromial, tá? Então, esse acrômio então ele tem algumas relevâncias muito grandes. Primeiro que ele é um ponto de articulação então com a clavícula,
Nome da articulação, articulação acrômio-clavicular, e depois que por baixo do acrômio, então, ou seja, no espaço subacromial, a gente vai ter o ponto de passagem, então, do tendão do músculo supraespinhoso, que é o músculo responsável pelo início da abdução de ombro. Então, se a gente trabalhar com a abdução de ombro muito grande, você pode ter uma compressão desse tendão, e é a lesão mais comum de ombro, tendinite de supraespinhoso ou bursite supraespinhal e assim vai, tá? Então aqui a gente viu a raiz, a própria espinha da escápula, e lá na porção final, então, né, o acrômio. Aqui a mesma coisa, só que em vista anterior. A gente não vê a espinha porque está na parte de trás, a gente só vê a projeção, então, da espinha da escápula e lá atrás o acrômio. Aqui, na parte anterior, a gente vai ver uma bolinha, uma proeminência óssea, que é chamada de processo coracoide. Lembrando, todo processo, ele sempre é um ponto de inserção muscular. Então, o processo coracoide ele não vai ser diferente. O processo coracoide ele é ponto de inserção muscular também, né? E a gente tem alguns músculos importantes que se inserem nele, tá? O principal músculo, ou o músculo mais importante aí que se insere nele, é uma das porções do bíceps braquial. Então, o bíceps braquial é o nosso músculo anterior aí do braço, né? E ele é responsável tanto pela flexão de ombro quanto pela flexão de cotovelo. Então, atua nos dois movimentos, porque ele é um músculo biarticular, trabalha na flexão de ombro e flexão de cotovelo, e uma das porções do bíceps se insere no processo coracoide da escápula. Que porção é essa? A porção curta do músculo bíceps braquial. Porque nesse bíceps braquial, então, como ele tem dois ventres, ele vai ter um ventre que é chamado de porção curta e outro ventre chamado de porção longa. A porção curta se insere no processo coracoide, assim como a gente tem outros músculos que se inserem no processo coracoide, como o córaco braquial, que também é um músculo que só faz flexão de braço, né, ou flexão de ombro, também se insere. Então ele é um acidente ósseo bem proeminente e alguns músculos se inserem neles. Depois, quando a gente for falar de sistema muscular, a gente vai falar de cada músculo, da origem, inserção e função de cada um dos músculos, tá? Então aqui a gente já sabe, ó, que tanto o córaco braquial quanto a porção curta do bíceps braquial saem então da região anterior da escápula, dessa proeminência óssea lá em cima, que é chamada de processo coracoide. E aqui então, lateralmente, a gente vai ter o que a gente chama de cavidade glenoide, tá? Então aqui na vista lateral a gente vê a cavidade glenoide como uma bolinha bem redondinha. A cavidade glenoide, então, é o ponto de articulação entre a escápula e o húmero. Tá? Então a gente pode chamar essa articulação de escápulo-humeral ou de gleno-humeral. Por quê? Gleno de glenoide, humeral de húmero. Qual a característica dela? Ela é classificada como uma articulação esférica. Por quê? Porque é uma concavidade que se articula com uma circunferência, né? E a grande característica das articulações esféricas é que quando você tem uma concavidade se articulando com uma esfera, essa esfera ela consegue fazer todos os movimentos possíveis dentro dessa concavidade. Então, as articulações esféricas, a gente fala que essas articulações elas são tridimensionais, ou seja, elas permitem movimentos em todos os planos e todos os eixos. Então, nessa articulação aqui, que é a nossa principal articulação do ombro, a gente vai ter movimento de flexão e extensão, movimento de adução e abdução, movimento de rotação interna e rotação externa, e mais a somatória desses movimentos que a gente chama de movimento de circundução, que só acontece em duas articulações do corpo, na articulação glenohumeral e na articulação coxo-femoral, ou seja, na articulação do ilíaco com o fêmur. Então essas duas articulações são as principais articulações sinoviais do corpo, porque são as articulações que permitem maior amplitude de movimento, ou seja, um movimento em maiores amplitudes e em todos os sentidos. As duas permitem movimento de circundução, que é um movimento tridimensional, então somatório de todos os outros movimentos. A grande vantagem em relação à mobilidade da articulação glenohumeral em relação à articulação coxo-femoral é que na articulação glenohumeral você tem o peso do membro superior puxando o braço para fora da articulação. Então a gente costuma falar então que essa articulação é uma articulação decoaptada ou descomprimida, porque ela é uma articulação aberta que trabalha com folga, porque os ossos eles estão o tempo todo sendo separados pela força da gravidade.
Enquanto na articulação do quadril, a gente tem o peso do corpo o tempo todo empurrando, né, o acetábulo contra a cabeça do fêmur. Isso faz com que lá embaixo eu tenha uma articulação comprimida. Tem todos os movimentos? Tem, mas com amplitudes menores. E aqui eu tenho uma articulação descomprimida, eu tenho os mesmos movimentos, só que com amplitudes maiores. Então eu faço flexão e extensão de ombro, também faço flexão e extensão de coxa, só que no ombro com muito mais amplitude do que de coxa. Eu faço adução e abdução de ombro com muito mais amplitude do que adução e abdução de coxa. Eu faço rotação interna e rotação externa de ombro com muito maior amplitude do que minha rotação interna e externa de coxa, assim como a circundução do ombro tem uma amplitude também muito maior do que a circundução de coxa, tá? Então aqui a nossa cavidade glenoide é o ponto de articulação, então, da escápula com a cabeça do húmero. Principal articulação sinovial é a articulação mais móvel do corpo, consequentemente a articulação mais instável do corpo. Isso a gente vai estudar em biomecânica, relação entre mobilidade e estabilidade. Bem em cima da cavidade glenoide, eu vou ter uma proeminência óssea pequenininha, que é chamada de tubérculo supraglenoidal, e logo abaixo eu vou ter uma outra proeminência óssea pequenininha, que é chamada de tubérculo infraglenoidal. O tubérculo supra e o tubérculo infra, eles são pontos de inserção muscular. O que tem de importante? Do tubérculo supraglenoidal, a gente vai ter então o ponto de inserção proximal da porção longa do bíceps braquial. Então a porção curta do bíceps braquial saiu do processo coracoide, da escápula. A porção longa do bíceps braquial sai do tubérculo supraglenoidal, que está aqui ou que está aqui, dependendo da vista que você está tendo. Depois, no tubérculo infraglenoidal, a gente vai ter outro músculo importante que se insere ali, que vai ser a porção longa do músculo tríceps braquial, que é a única porção biarticular, então, do músculo tríceps braquial, tá? Por isso eles são acidentes ósseos tão importantes. A gente vê que todos os acidentes ósseos que eu estou falando para vocês aqui, eles são pontos de referência de articulações importantes, né? Então, a acrômio clavicular, o acrômio também ele tem uma relevância clínica muito grande por causa do tendão do subespinhoso, né? Ou a cavidade glenoide, porque vai ter o ponto de articulação, então, da principal articulação esférica do corpo, é a mais móvel do nosso corpo, a principal articulação sinovial do nosso corpo, além de todos os pontos de inserção, porque a gente só está falando de músculos importantes, do bíceps, do tríceps, do supraespinhoso, do infraespinhoso, do subescapular, dos romboides, são músculos grandes, músculos estabilizadores da escápula, músculos estabilizadores do ombro ou músculos dinâmicos aí do membro superior, ou seja, do ombro, tá? Então, tubérculo supraglenoidal, ponto de inserção, então, da porção longa do bíceps braquial, tubérculo infraglenoidal, ponto de inserção, então, da porção longa do músculo tríceps braquial. E depois, para fechar, a gente vai ter um acidente ósseozinho que a gente vai ver aqui na borda superior, quando a gente tem uma vista, então, anterior, que é chamado de incisura escapular. Essa incisura, então, normalmente as incisuras são depressões, que servem como pontos de passagem. Então, essa incisura escapular nada mais é do que o ponto de passagem do nervo escapular, que é o nervo, então, que vai estar comunicando o sistema nervoso com os músculos escapulares aí. E quando a gente for falar, então, de músculo por músculo, a gente vai discutir a inervação desses músculos e a função dinâmica ou estática de cada um desses músculos, beleza? Espero poder ter ajudado vocês aí. Hoje a nossa aula, então, foi sobre escápula, que é o osso posterior aí da nossa cintura escapular, ou seja, do complexo aí que vai dar origem, então, ao ombro. E o material completo, então, vocês encontram no nosso site, né, no filipeanatomia.com.br. Acompanhem também nossas redes sociais, onde a gente vai estar procurando, divulgando material para vocês. E a cada vídeo ou a cada material que a gente for lançando no site, a gente vai estar divulgando também nas nossas redes sociais. E se inscrevam também no nosso canal aí no YouTube, que vocês vão ter acesso a todos os vídeos aí conforme a gente for postando, beleza? Um abraço para vocês, então, e até a próxima.